Irmão e irmã, vamos ouvir no Evangelho de hoje, Marcos capítulo 10, versículos 13 ao 16, Jesus dizendo que o reino de Deus é para os que são como crianças. Isto significa que para entrar no reino de Deus, devemos ser como crianças. É bom observar que Jesus não disse que devemos manter a mentalidade infantil por toda a vida. Não é isto não. Ele disse que devemos ser como crianças. Na época de Jesus e durante muito depois, as crianças não tinham importância e nem mereciam atenção. Jesus pensava diferente. Foi por isto que ele disse que para entrar no reino de Deus, a pessoa precisa ser como criança. Mas será o que as crianças têm de tão importante assim? Para responder esta pergunta, a primeira coisa que devemos observar é que as crianças nos recordam uma coisa muito importante. As crianças nos recordam que no começo da vida, todos nós fomos totalmente dependentes dos cuidados da nossa mãe, do nosso pai, da nossa família e das pessoas mais próximas. Isto aconteceu até com Jesus, o Filho de Deus, quando ele era criança. Jesus, quando criança, foi totalmente dependente. O mistério do Natal mostra isto para nós. Em outras passagens do Evangelho, há algumas palavras muito belas e fortes de Jesus sobre os pequenos. A palavra pequenos indica todas as pessoas que dependem da ajuda dos outros, e em particular, as crianças. Por exemplo, Jesus diz: "Eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequenos." E ainda: "Guardai-vos de menosprezar um só destes pequenos, porque eu vos digo que os seus anjos no céu contemplam sem cessar a face de meu Pai que está nos céus." Então as crianças são em si mesmas uma riqueza para a humanidade, inclusive para a Igreja. As crianças constantemente nos chamam de volta à condição necessária para entrar no reino de Deus. Que condição é esta? De não nos considerarmos autossuficientes. Você sabe o que é uma pessoa autossuficiente? Pessoa autossuficiente é aquela que acha que ela se basta a si mesmo. A pessoa autossuficiente acha que ela não precisa de ninguém. A pessoa autossuficiente acha que ela resolve tudo sozinha, sem precisar de ajuda de ninguém. Mas nós não somos autossuficientes. Nós necessitamos muito de ajuda. Além de nos recordar que somos dependentes, as crianças nos recordam uma outra coisa muito bela. As crianças nos recordam que somos sempre filhos. Não só que somos filhos, mas que sempre seremos filhos. Mesmo se a pessoa se tornar adulta ou idosa, ela continua sendo filha. Mesmo que ela se torne pai ou mãe, ela continua sendo filho ou filha. Se a pessoa ocupa um lugar de responsabilidade, mesmo assim ela continua sendo filha. Todos nós somos filhos. Sabe por que somos sempre filhos? Porque não foi você quem criou a sua vida. Você, como filho, recebeu a sua vida. E quem nos deu a vida foi Deus.
O dom da vida é o primeiro presente que recebemos. Às vezes, corremos o risco de querer viver esquecendo-nos de que a nossa vida vem de Deus. Neste caso, queremos viver como se fôssemos nós os donos da nossa existência. O Evangelho de hoje quer que nós entendamos que em cada idade da vida, que em cada situação, que em cada condição social, somos e permanecemos filhos. Mas há tantos dons e tantas riquezas que as crianças nos ensinam a ter. As crianças têm um olhar confiante e puro. Por isto, as crianças são espontâneas. A criança tem uma confiança espontânea no pai e na mãe. A criança tem uma espontânea confiança em Deus, em Jesus, em Nossa Senhora. E o olhar da criança ainda não está poluído pela malícia. As crianças não são pessoas duplas. Por isto, elas dizem diretamente aquilo que sentem e aquilo que veem. E para concluir, devo destacar mais uma característica das crianças. Na sua simplicidade interior, as crianças levam consigo a capacidade de receber e dar ternura. Ternura é ter um coração de carne, não de pedra, como diz a Bíblia. Agora vamos refletir esta mensagem. O que você achou de mais interessante nesta mensagem de hoje? As crianças nos recordam que no começo da vida, todos nós fomos totalmente dependentes dos cuidados da nossa mãe, do nosso pai, da nossa família e das pessoas mais próximas. No começo da vida, essa dependência é total. Depois, com o passar do tempo, esta dependência diminui, mas nunca acaba. Portanto, de uma forma ou de outra, somos sempre dependentes. Será que você enxerga que você também depende de outras pessoas? Corremos o risco de cair na ilusão da autossuficiência, lembrados de que a pessoa autossuficiente é aquela que acha que ela se basta a si mesmo. A pessoa autossuficiente acha que ela não precisa de ninguém. A pessoa autossuficiente acha que ela resolve tudo sozinha, sem precisar de ajuda de ninguém. Será que você não está correndo o risco de ser também autossuficiente? As crianças nos recordam que somos sempre filhos. Não só que somos filhos, mas que sempre seremos filhos. Mesmo se a pessoa se torna adulta ou idosa, ela continua sendo filha. Mesmo que ela se torne pai ou mãe, ela continua sendo filho ou filha. Se a pessoa ocupa um lugar de responsabilidade, mesmo assim ela continua sendo filha. Todos nós somos filhos. Somos sempre filhos porque a nossa vida nos foi doada. Portanto, você é sempre filho de Deus. Será que você vive cada momento da sua vida sentindo que você é um filho ou uma filha de Deus? Mas há tantos dons, tantas riquezas que as crianças levam à humanidade.
Uma delas é o olhar confiante e puro. Outra coisa muito bonita e importante que as crianças têm é a espontaneidade. A criança tem uma espontânea confiança em Deus. E o olhar da criança ainda não está poluído pela malícia. Será que por sermos adultos, o nosso olhar já está muito poluído pela malícia? As crianças não são pessoas duplas. Por isto, elas dizem diretamente aquilo que sentem e aquilo que veem. Será que neste caso você é como as crianças? Ou será que você corre o risco de ser uma pessoa dupla? Isto é, ser várias pessoas numa só? E para concluir, devo destacar mais uma característica das crianças. Na sua simplicidade interior, as crianças levam consigo a capacidade de receber e dar ternura. Ternura é ter um coração de carne e não de pedra, como diz a Bíblia. Será que você sabe tratar as pessoas com ternura? Conclusão final. Qual a conclusão que você tira da reflexão de hoje? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da grande Mãe de Deus, Maria Santíssima, desça sobre todos vocês e vossas famílias bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Até amanhã, se Deus quiser. Graças a Deus.